Fundado em 1931, o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá é hoje uma importante referência de pesquisa para historiadores e estudantes de todo o mundo. O museu, mantido pelo Instituto, guarda em seu acervo relíquias dos últimos 4 séculos, que contam, de certa forma, a história do Brasil e da colonização do Paraná. Este prédio no centro da cidade, construído no século XIX, desde a década de 60, abriga o Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. É um local muito visitado e faz parte do patrimônio histórico paranaense. Aqui, este pelourinho é considerado a peça mais antiga da cidade, erguida em 1646. Logo ao lado, esta praça cívica com 4 estátuas referenciam as 4 estações do ano. E mais adiante, encontramos este panteão, onde estão guardados os restos mortais do poeta Leôncio Correia, falecido em 1950. Na parte interna, o museu reúne livros muito antigos e algumas raridades, um prato cheio para qualquer historiador. Como as 2 edições deste livro, todo o manuscrito, considerado a primeira fonte historiográfica da cidade, um livro de 1850, tombado pelo patrimônio histórico, que resiste ao tempo e descreve a cidade e o estado desde o descobrimento do Brasil. Outra raridade é este livro de visitas do Clube Literário de Paranaguá, com assinatura de visitantes ilustres como Dom Pedro II e Princesa Isabel. A gente é bem consultado pelos acadêmicos de história, acadêmicos de administração, estatísticas. Os professores fazem levantamento de tese ou então vêm procurar subsídio para estudos. Isso aí nós até recebemos de bom grado e fazemos assessoramento e damos a maioria do material que for necessário. Nestes jornais antigos encontramos uma edição do Diário do Comércio de 1912, que noticiava o desastre do Titanic. Ou neste outro, um pouco mais antigo, que anunciava a venda livre de um escravo. Na mesma biblioteca, podemos encontrar ainda pinturas antigas dos ex-presidentes da entidade e até mesmo uma esfinge em bronze do ex-governador Caetano Munhoz da Rocha, feito pelo artista João Turim. O museu guarda 2.600 peças catalogadas e é mantido por associados voluntários. Tudo que a gente faz com amor, a gente faz melhor. Então, talvez se a gente fosse remunerado para fazer esse serviço, não faria esse serviço com o zelo que a gente faz. E tenho certeza que a gente cumpre o papel da nossa geração e procura conscientizar as próximas gerações, porque o grande problema do Brasil é ele não ter conservado sua memória histórica. Então, a nossa geração atual procura fazer isso e procura passar às próximas gerações, que também eu faço, porque a história se faz conservando e quem não conserva depois se arrepende. O acervo guarda relíquias incríveis. Nesta sala, por exemplo, podemos conferir objetos utilizados pelo comércio nos séculos passados, que resistem ao tempo e hoje causam uma certa preocupação entre os mantenedores do Instituto. Tremendo medo, falta de como guardar, falta de como conservar. É como eu digo, isso aqui não é um museu, isto aqui é o Instituto Histórico, fundado por Dom Pedro II, que ele se caracteriza por guardar a memória, tanto histórica como geográfica. E isso nos joga sobre uma responsabilidade muito grande devido à dificuldade de manutenção. Os bens guardados e os bens que a cidade nos transfere ficam praticamente aos cuidados de pessoas que só podem ter boa vontade, porque em termos de capitalização econômica não existe recurso. O acervo está acomodado de acordo com o pequeno espaço físico da instituição. Uma prova de que, com boa vontade e bons cuidados, também é possível preservar a memória. O museu está sempre aberto a receber novas doações. Portanto, quem tiver qualquer tipo de objeto antigo que já não esteja mais sendo utilizado em casa, pode trazer até aqui. Foi o que fizeram os antigos donos destas máquinas fotográficas e de filmagem. Aqui encontramos ainda instrumentos médicos, artigos religiosos, a maquete de um grande navio construída por volta dos anos 30, porcelanas, telas de Alfredo Andersen, instrumentos musicais
e até este grande canhão, com 2 metros de comprimento, que pertenceu a um corsário francês que naufragou no século XVII. Este canhão fazia parte do navio corsário francês Bolloré, que naufragou na nossa Bahia por volta de 1718, que tinha vindo aqui a Paranaguá em busca do nosso ouro, e depois ele foi abatido, naufragou e conseguimos resgatá-lo do fundo do mar, e hoje estampa um pouco da história do século XVIII de Paranaguá. Esta máquina registradora de 1901 é outra grande relíquia do comércio de Paranaguá, com indicações inclusive do dinheiro vigente na época. Nesta outra galeria, o visitante pode admirar peças sacras do século XVIII, que pertenceram à Igreja de São Francisco das Chagas e à Santa Casa de Misericórdia. Algumas trazem com a ação do tempo descobertas curiosas, como estes anjos tocheiros de vela, que hoje estão com a camada de tinta descascando e revelando um grande segredo, de que a imagem, na verdade, era folheada a ouro. A gente não tem uma certeza histórica, mas a gente leva a entender que as pessoas que conservaram essa peça preferiram pintar a peça para não demonstrar todo o ouro que tinha por baixo dessa peça. Mas a gente vê que com o passar do tempo, esse material que foi passado por cima do ouro está se esvaindo e o ouro volta a aparecer. Outras peças aqui contam um pouco da história do período colonial brasileiro, vivenciado pelos moradores de Paranaguá. Estes, por exemplo, são marcos reais, talhados em pedra, símbolos do Império Português presentes nas vilas brasileiras. O Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá está aberto para visitação todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, sábados e domingos, das 9 às 15 horas. A entrada é gratuita.